Estudamos sobre a chegada de Jonas, sobre o chamado dele, e nós vamos falar nesta noite sobre a sua chegada à cidade de Nínive. Jonas, como sabemos a história, ele estava tentando fugir de uma ordem de Deus, e Deus então ordenando a Jonas que partisse para a cidade de Nínive. Por 3 vezes, Deus ordenou a Jonas que fosse a Nínive pregar o evangelho, levar a palavra. E Jonas, teimoso como era, não saía do seu comodismo, até que Deus então começou a tratar com Jonas mais seriamente, com aquele problema do movimento lá do mar, aquele maremoto. E então os tripulantes da embarcação lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Jonas então teve que confessar que ele estava fugindo de uma ordem divina. Como aqueles homens eram homens temerosos, embora eles adorassem outros deuses que não o Senhor, eles temiam o fato de a pessoa estar negligenciando uma ordem de Deus. E eles então tomaram partido para decidir o que fazer com Jonas. E perguntaram para ele. E ele então disse que o que eles poderiam fazer era lançá-lo ao mar. Estudamos no capítulo 2 também que Jonas partiu para a cidade de Nínive. E vamos ler o capítulo 3, versículos 1 a 10, para que você possa ficar inteirado do assunto que nós queremos tratar nesta noite. A Bíblia nos fala do livro de Jonas como uma excelente história e que serve de exemplo para nós ainda hoje. Uma história de um chamado. Eu quero crer que cada um de nós tem um chamado, e alguns têm um chamado específico. E Jonas, então, recebeu de Deus um chamado para que ele fosse especificamente a uma cidade, pregar a palavra sobre a responsabilidade de saber que se aquele povo não se arrependesse do pecado, a cidade de Nínive seria destruída e ninguém mais sobraria nem para contar a história. Em Jonas, no capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejuns e vestiram de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação e divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma,
nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do que tinha anunciado lhes faria e não fez. Uma das preocupações de Jonas, quando ele foi ordenado a sair para pregar o evangelho, era exatamente o fato da misericórdia de Deus e saber que Deus poderia não destruir aquela cidade. Ele ficaria então em maus lençóis, sendo taxado como falso profeta. Mas agora Jonas entrou na cidade de Nínive. Ele pregou a palavra. E observamos que a sua pregação surtiu efeito. Os poderosos da cidade, os sacerdotes, o rei e toda a sua corte se preocuparam grandemente com as palavras de Jonas, certamente porque ele falou com muita autoridade. Quando Deus entrega uma mensagem para ser falada, para ser pregada, ela precisa ter credibilidade, precisa ter autoridade. Você, eu, para pregarmos a palavra, precisamos ter credibilidade, conceito diante da sociedade. Após ter caminhado pela cidade, 3 dias, Jonas então foi para um certo lugar. E ele então deitou-se para descansar. E Deus fez crescer naquele lugar uma aboboreira para servir de abrigo a Jonas. A aboboreira era uma planta cucurbitácea cujo fruto é abóbora, segundo o dicionário Piberan. Mas aquela aboboreira que Deus havia plantado ali não era um pé de abóbora, porque senão ele não ia dar abrigo a Jonas. Mas fato é que Jonas agora partiu para debaixo da aboboreira e ele então foi descansar-se. Mas o que ele esperava? É interessante, amados, que a história mostra que Jonas, ele estava chegando ali para descansar, mas no seu coração, ele pensava que Deus ia destruir a cidade. Ele estava esperando, acreditando que Deus iria destruir aquela cidade. Ele então chegou, deitou-se e foi descansar. E eu quero crer, amados, que Jonas nem se deu conta de que cresceu sobre ele uma árvore que não era um pé de abóbora. Esse termo aboboreira está ligado ao hebraico kikayon, encontrado apenas em Jonas capítulo 4. Era provavelmente o quiqui dos egípcios, o croton. Essa é uma planta de mamona, uma espécie de
ricinus, a palma Christi, assim chamada da divisão palmate de suas folhas. Outros, com maior probabilidade, consideram a cucurbita, a elqueroa dos árabes, uma espécie de abóbora peculiar do Oriente, cultivada em grande abundância nas margens aluviais do rio Tigre e na planície entre o rio e as ruínas de Nínive. Atualmente ela é preparada para passar por cima de estruturas de barro e arbustos para formar espaços para proteger os jardineiros do calor do sol do meio-dia. Então eles plantam essas árvores para que elas possam proteger os jardineiros. Ela cresce com extraordinária rapidez. E quando cortada ou ferida, também ela morre com rapidez. Mas é interessante nós observarmos que nós não podemos descrever exatamente o tamanho daquela árvore. Mas podemos imaginar, podemos supor, como nós conhecemos hoje um pé de mamona, uma árvore que possa produzir uma sombra. Não uma árvore para se colher frutos, embora se colha o fruto da mamona para algumas coisas. Não sabemos descrever como ela era, mas o texto nos mostra que Jonas estava deitado sob a sombra de uma árvore, que foi chamada aqui de aboboreira. Então acreditamos mais na tese de que ela seja uma árvore semelhante à mamona, que é uma espécie de ricinus, chamada assim da divisão palmate de suas folhas, cultivada de uma maneira própria para fazer sombras aos trabalhadores do local. Deus então fez crescer uma árvore, uma aboboreira, que para nós aqui vamos considerar no Brasil como pé de mamona. De sorte que a árvore gerou sombra para Jonas. Mas o que nos importa nesse texto é considerarmos a atuação de Jonas, a situação dele, o que ele pensava naquele momento. Jonas estava voltado para a palavra de Deus que tratava da destruição da cidade. Deus havia dito a ele: vá e apregou-a na cidade, que eu vou destruir essa cidade, porque o pecado deles está chegando horrível, está cheirando mal, está perturbando. Mas Deus havia deixado, já no seu propósito, no seu projeto, que caso o povo se arrependesse, viria então a salvação. E Deus não iria então executar o seu plano, o seu primeiro propósito, que era destruir a cidade de Nínive. Jonas agora se ira contra o Senhor, porque tão logo Jonas descansou, Deus fez morrer aquela árvore. Não tinha necessidade daquela árvore naquele local. Como dissemos, ela era uma árvore plantada próximo aos campos de cultivo. E os lavradores, os agricultores ali da região ribeirinha ao rio, aproveitavam da sombra dessas plantas entre o rio Tigre e as ruínas de Nínive, e elas eram plantadas para fazer sombras para aqueles trabalhadores. Então, tendo Jonas já se descansado, não havia agora necessidade de manter aquela árvore. E Deus então destruiu a árvore. Jonas agora entra em conflito com o Senhor.
Isso desagradou extremamente o profeta e ele ficou irado. Então Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Jonas havia confrontado a Deus, dizendo que ele não queria ir a Nínive, porque ele sabia que Deus ia agir com misericórdia. Por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso. Lembra que nós estudamos lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, e mais especificamente no primeiro, quando Jonas não queria ir para Nínive, porque ele sabia que Deus poderia entrar com misericórdia e perdoar o povo. Então ele havia confrontado Deus nessa área. E ele dizia: o Senhor é longânimo, grande é a benignidade, o Senhor se arrepende do mal. Agora eu te peço, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que absurdo. Ignorância do profeta Jonas. Mas ele tinha uma certa intimidade com Deus para tratar daquele assunto daquela forma como ele estava tratando. Para nós, uma forma absurda. Jamais nós vamos chegar diante de Deus e colocá-lo contra a parede, como Jonas agora fez. Ele estava irado, amados, porque Deus destruiu um pé de árvore que nasceu em questão de minutos. E agora Deus destruiu aquela árvore. E Jonas, irado, disse: pode tirar a minha vida, prefiro morrer. Ou seja, ele temia ser taxado como falso profeta. Mas, queridos, a pregação do profeta surtiu efeito. Nós lemos ali no capítulo 3 que até o rei deu crédito à pregação de Jonas. Até o rei acreditou que realmente Deus iria destruir a cidade, porque ele, como governante daquele povo, sabia que o povo estava vivendo de maneira abusiva, inveterados no pecado, presos, arraigados no pecado. E ele então decretou que toda a cidade fizesse uma consagração ao Deus de Jonas. E Deus, misericordioso como é, salvou aquela cidade da destruição. Jonas, agora chateado, preocupado, agoniado, confronta Deus. Por que nós falamos que é um absurdo? Jonas preferia ver a boboreira que nasceu de uma hora para outra viva, do que ver a misericórdia de Deus agindo sobre o povo, perdoando-os e dando-lhes livramento. Mas o povo se arrependeu. Deus disse que ia destruir. Deus não se arrependeu. Lembra-se da história de Sodoma e Gomorra? Quando Deus chegou para Abraão, ele disse a Abraão que iria destruir a cidade onde seu sobrinho Ló estava morando. Abraão, preocupado, então começou a contender com Deus. Senhor, mas se lá houver 50 justos, e Deus disse: por causa dos 50 justos não destruirei a cidade. Mas e se houver 45, por causa de 45 não destruirei a cidade. E foi baixando, baixando. E se houver lá 10 justos, por causa de 10 justos não destruirei a cidade. E Deus então fez sair da cidade apenas a família de Ló e destruiu a cidade de Sodoma, as cidades de Sodoma e Gomorra, porque eram duas cidades que estavam voltadas para o pecado, voltadas para o mal. Mas Nínive agiu de forma diferente. E voltando um pouco na Bíblia, lá para 2 Crônicas 7,14, vamos ver que o Senhor disse: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jonas conhecia esta palavra. Ele sabia dos rolos escritos, das crônicas dos reis de Israel. O livro das crônicas estava referindo ali a uma necessidade que temos de nos humilhar diante de Deus, de nos apresentar diante de Deus e nos entregar totalmente a Deus e pedir a Ele perdão, graça, misericórdia pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, por que Jonas ficaria irado conhecendo ele, a graça e a misericórdia de Deus? Ele deveria ficar satisfeito, feliz. É tão maravilhoso, amados, quando nós pregamos a palavra e temos um feedback, as pessoas comentam, as pessoas buscam informações, fazem perguntas, pessoas se convertem. Se você está pregando numa determinada igreja, o pastor logo te convida para mais uma oportunidade de estar ali ministrando a palavra. É tão maravilhoso quando você sente que houve aceitação e credibilidade à sua palavra. Como diz o profeta Isaías, o clamor do pregador é quando não se ouve a pregação, quando não dá crédito. Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois ele foi subindo como renovo. E aí ele começa a falar sobre Jesus Cristo. Jonas agora deveria ter ficado satisfeito, feliz, porque ele pregou o evangelho e o povo de Sodoma, o povo de Nínive, ouviu a pregação, ao contrário do que aconteceu com o povo de Sodoma e Gomorra. O que vemos então, amados, é que o profeta se irou, ele ficou chateado, revoltado, triste. Ele não se alegrou com o resultado da sua pregação, muito pelo contrário. Ele ficou triste porque Deus destruiu a bomboreira e não destruiu a cidade. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, estava ali agindo com graça, com misericórdia, trazendo ao povo a libertação, a salvação, cumprindo assim Deus a sua palavra. O que nós estamos fazendo com relação ao evangelho da graça de Deus? O evangelho de Cristo. Esse evangelho que precisa ser pregado dia após dia. O que nós estamos fazendo com a palavra que Deus tem nos colocado à mão para ministrar? O profeta estava ali chateado porque havia acontecido um problema que trouxe trauma para a sua vida. Mas e agora? O que fazer? Amados, precisamos voltar à nossa responsabilidade, chamar a nossa responsabilidade, assumir as nossas culpas, os nossos problemas, as nossas fraquezas e deixarmos de questionar com o Senhor as ações que Ele tem feito, as coisas que Ele tem executado. A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Quem primeiro deu a ele para depois receber? O que Deus tem para nós é algo muito grande, é algo maravilhoso. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados ou adiamos a bênção de Deus na nossa vida, simplesmente, se é que nós podemos achar que é simples, negligenciamos uma ordem de Deus ou murmuramos sobre uma situação que estivemos enfrentando. Para que murmurar? Por que reclamar? Por que indignar? Se sabemos que Deus está cuidando de tudo. Se você mesmo, vez por outra, diz Deus está no controle. Mas sabendo você que Deus está no controle, qual é a sua preocupação? Qual é o motivo da sua ira? Qual é o motivo do seu desespero? Do seu confronto com Deus? Vai ficar como Jonas? Reclamando, murmurando? Chorando pelos cantos? A ordem de Deus é marchar. A ordem de Deus é lutar. E quando Deus nos trouxer uma palavra, quando Ele ministrar a nós uma palavra, nós temos que ter sabedoria para ouvir, escutar, compreender, aprender e guardar a sua palavra. Nós temos que ter sabedoria para isso. Temos que ter orientação de Deus para isso. É interessante que o nosso irmão Jaime está dizendo: o pecado daquele povo era tão grande que Jonas achava que eles não tinham salvação. E quantas vezes nós passamos por pessoas na rua e meneamos a cabeça achando que não há solução, que não há salvação. Ou Deus manda você levar uma palavra para uma determinada pessoa e você então afirma que não vai, porque não vai adiantar nada. Aquela pessoa não vai dar crédito, não vai ouvir a sua palavra. Na concepção de Deus, todo pecado será perdoado. A Bíblia nos afirma que Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Para Deus não há tempo difícil, não há problema difícil, não há enfermidade difícil, não há pecado difícil. Nós sabemos que o propósito de Deus é resgatar, é salvar o homem de todo o seu pecado. E por que então ficarmos preocupados? Como Jonas? E desacreditarmos que Deus tem poder para perdoar pecados. Deus está sempre pronto a perdoar e pronto a te usar, a me usar para pregar o Evangelho, para levar a palavra e, acima de tudo, para perdoar todo e qualquer pecador.
Ele é fiel. Ele pode. Vamos ouvir uma música? Quando nós somos confrontados nos nossos pecados, aí nós vamos ver a grandeza da misericórdia de Deus. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo que eu te amo, mesmo assim. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo que eu te amo, mesmo assim. Dizendo que eu te amo, mesmo assim. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Amados, este é o grande amor de Deus, misericordioso, compassivo, longânimo, rico em misericórdia e pronto a perdoar. Porque você foi feito para ser salvo. Você nasceu para ser salvo. E Jesus quer resgatar a sua vida. Assim como fez com a cidade de Nínive. Porque deu crédito à pregação de Jonas. Agora cabe a você também dar crédito à pregação da palavra e saber que todo pecado pode ser perdoado, porque o sangue de Cristo foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados.